Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Meu nome é Gabriel Miyake, sou técnico e auxiliar de enfermagem e também sou cuidador de idoso. Hoje, no vídeo de hoje, estarei falando sobre um assunto de uma doença muito séria e muito grave. Estarei falando sobre a diabetes. Mas antes de iniciarmos o nosso assunto do nosso vídeo, eu vou pedir já para vocês deixarem o like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo, para que outras pessoas possam também saber sobre a doença, né, e como se prevenir e como se tratar, né, se cuidar para que não venha adquirir com o tempo, né, e possam ter um cuidado de vida mais prolongado, né, com a sua saúde, certo? Então vamos lá. O que é a diabetes? A diabetes é uma doença silenciosa, é uma doença crônica, né, que atinge boa parte da população mundial. Ou seja, boa parte da população mundial tem a doença diabetes e não sabe, certo? E qual que é a causa do aparecimento ou surgimento da diabetes? É pelo seguinte fato. O nosso corpo temos o órgão responsável, que é o pâncreas, certo? O pâncreas é o responsável pela fabricação de um hormônio chamado insulina, certo? Esse hormônio da insulina, o pâncreas vai fabricar, né? E vai manter o controle, né? Do açúcar, né? Certo? Para que a pessoa não venha ter e desenvolver a doença, né? Certo? E quando a pessoa está com irregularidade de quantidade alta, né, de açúcar, né, no sangue, é quando o pâncreas não está conseguindo trabalhar e fabricar o suficiente, né, e está com dificuldade de fabricar a quantidade suficiente de insulina, né, que é o hormônio, certo? E isso causa um aumento de açúcar na corrente sanguínea, né, ou seja, uma hiperglicemia, né, que é o aumento da quantidade de açúcar no nosso sangue, certo? Esse hormônio, né, a insulina, ele é produzido pelo pâncreas, né, ele fica localizado por parte assim perto do estômago e também fica localizado perto do estômago, do fígado e rim, que é o órgão, o pâncreas, né? Esse local onde fica localizado, certo? E também, quando a pessoa começa a ter o surgimento da diabetes, né? Pode ser por dois fatores, né? Temos dois tipos de fatores de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Qual que é a diferença do um para o outro? O diabetes tipo 1 é hereditário, né? Ou seja, parte da família tem alguém da família que pode desenvolver, ter, né, adquirir a doença diabetes, né, que é o tipo 1, ou seja, hereditariedade, né? Ou seja, os filhos podem herdar dos seus pais, do seu tio, né? Ou alguém da família, outro alguém, algum parente da família tem, né? E você também pode desenvolver. Esse é o tipo 1, hereditário, certo? Já o diabetes tipo 2 é o pré-diabético, ou seja, a pessoa não tem no momento, né? E com o tempo, se ela não se cuidar, ter os devidos cuidados, né? Necessários e importantes, né? Com a saúde dela, com o tempo, se ela descuidar, ela pode desenvolver e virar um pré-diabético, né? Ou seja, um sinal de alerta, né? Ela não tem e se não cuidar, ela pode desenvolver a doença, vira um pré-diabético e depois com o tempo ela pode adquirir e desenvolver a doença do tipo 2, certo? E, e se por acaso, né, a pessoa não for diabética, né, e ela
pode desenvolver, quais os cuidados são necessários para que ela possa manter uma vida normal, uma rotina diária, certo? Então, para quem é pré-diabético, né, que tem que ter um sinal de alerta, né, quais os cuidados que precisa para não venha desenvolver a doença? Por exemplo, a alimentação, né, evitar uma grande quantidade do uso de doces, açúcar, né, refrigerantes, alimentação também de frituras, né, de massas, certo? Isso também a pessoa, o paciente tem que tomar cuidado para não ter abusar da grande quantidade da sua alimentação, né, que pode ocasionar, ocorrer e pode adquirir e desenvolver a doença, né? Então, tem que cuidar da alimentação, fazer exercícios físicos diariamente, né, de 3 a 4 vezes por semana, ter um bom repouso, certo? Beber bastante água e praticamente cuidar da sua saúde, né? Porque esse é bem precioso, né? A sua saúde, certo? E aquelas pessoas que já têm a doença diabetes, né? Geralmente, quando ela está com um grande índice alto de taxa de açúcar no sangue, né? O que ela deve fazer para controlar a doença? Por exemplo, quem é paciente diabético, certo? Ele precisa diariamente tomar todos os dias, aplicar a insulina regular. Ou seja, a insulina, como foi citado no início, né? Quando o pâncreas não está fabricando a quantidade suficiente de açúcar, né? Está controlando, né? Ele para de trabalhar e está com irregularidade. A pessoa que vira de pré-diabético e vira diabético, né? Ele precisa aplicar diariamente a dose de insulina, né? Essa insulina ela vai controlar, né? E para que não haja um aumento de taxa de teor de açúcar, né? Faça aumentar, né? Ou seja, uma hiperglicemia, né? Não haver um aumento de açúcar no sangue, né? Então temos a insulina regular, certo? Essa insulina regular, ela serve para a seguinte situação. Quando o paciente está com um aumento, né, de açúcar no sangue, né, ele vai aplicar essa insulina regular, que ela vai corrigir, né, o aumento, né, dessa diabetes, né, dessa taxa de açúcar, ela vai controlar e corrigir e manter controlada, né, certo? Então, para isso que serve a insulina regular, ela serve para abaixar e controlar quando o índice da hiperglicemia, né, ou seja, o aumento da taxa de açúcar está alto, então a insulina regular ela vai baixar e controlar e corrigir, certo? E quais são os níveis de açúcar quando o paciente não é diabético, quando ele é pré-diabético ou quando ele tem a doença de diabetes? Eu vou passar para vocês os valores, certo? Então, quando o paciente tem os valores de glicemia normal, está entre 70 a 100 miligramas de DL, certo? Ou seja, quando o paciente não apresenta diabetes, né? Então está controlado de 70 a 100, o nível normal, certo? E paciente pré-diabético, qual que é o valor de glicemia que apresenta? O paciente de pré-diabético, ele apresenta de 101 a 125 miligramas de DL, certo? E quando o paciente é diabético, a partir de 126 miligramas de DL, certo? Esses são os valores de glicemia, os valores do açúcar, né, da taxa de açúcar, quando é normal, pré-diabético, e quando o paciente é diabético, certo? Quando o paciente é diabético, quais as situações
certo? Que ele apresenta uma hiperglicemia e uma hipoglicemia. Quais situações ocorrem e o que ele deve fazer para controlar e se normalizar? Por exemplo, se o paciente diabético ele apresentar uma hiperglicemia, né, como foi dito, se ele estiver alto, né, dependendo da situação, né, se ele se alimentou, né, comeu uma certa quantidade de açúcar, né, de alimentação de massa, né, exagerou um pouquinho mais, né, então ele tem que aplicar a insulina regular para corrigir, abaixar e corrigir, certo? Como foi dito, né, os valores. E quando ele apresentar uma hipoglicemia, ou seja, uma baixa nível de açúcar, né, o paciente diabético, o que ele deve fazer para normalizar o nível de açúcar? Ele tem que comer, se alimentar de algum alimento doce, né? Ou seja, o que ele pode comer para se normalizar? Ele pode tomar meio copo de refrigerante, comer um pouco de gelatina, aqueles mel de sachê, doce de leite, certo? Bolacha, água e sal, certo? Torrada integral também, certo? Esses alimentos são alguns alimentos que o paciente diabético, né, se ele apresentar uma hipoglicemia, certo? Ele pode comer, né, para que se regularize, né, e normalize a taxa de açúcar do sangue dele, né, para que também a baixa nível de açúcar no sangue, uma hipoglicemia, ela também pode matar. Tanto da alta como a baixa pode matar. Se não controlar, não corrigir, ou também se o paciente estiver tendo uma queda de açúcar, né, uma hipoglicemia, também pode levar à morte. Então, é necessário que se mantenha alerta, né, e também não deixe de tomar a medicação, né, aplicar a insulina para controlar, né, e manter o nível normal e controlado, certo? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Hoje, o assunto do vídeo foi sobre a diabetes, né? E obrigado pela presença de todos, né? E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.